Então, eu vou apresentar o trabalho com o título que o professor Jacques Marcovitch já colocou para a gente. A nossa equipe também é fundamentalmente formada por integrantes da comunidade da UFSCar. Ao longo da minha apresentação, vocês vão conhecer um pouco melhor as nossas inscrições aí na UFSCar, e que isso é bastante importante para o que a gente conseguiu caminhar, com a colaboração dos colegas da Unicamp, Orlando Pérez, e do INSPER, Fernando Pellegrini, que eu pude ver que está aqui conosco hoje também, e a gente tem vários outros integrantes do grupo acompanhando essa apresentação. Eu não vou me aprofundar, embora isso esteja, né, no nosso trabalho escrito, na apresentação do contexto em que a gente desenvolve esse trabalho, porque é fundamentalmente o contexto que já foi aqui abordado pelo professor Marcovitch e também na apresentação da Lorena. Então, é todo um trabalho buscando, nesse cenário atual, não apenas, também defender a universidade pública, sem dúvida nenhuma, ou talvez fundamentalmente defender a universidade pública e o conhecimento científico, o conhecimento especializado, mas também adequá-la ou prepará-la cada vez melhor ao atendimento das novas demandas que são colocadas à instituição universitária nesse contexto e, sobretudo, inscrever a instituição cada vez mais profundamente nos processos de desenvolvimento, sobretudo do nosso país, desenvolvimento no sentido claro de equidade, de sustentabilidade, de fortalecimento da democracia. Rapidamente, um histórico sobre a UFSCar, principalmente para quem não conhece muito a fundo, né, a nossa instituição. E eu destaquei aqui dois momentos nessa história. A UFSCar foi criada em 1968, mas os seus primeiros cursos iniciaram as atividades em 1970. E em 1995, quando ela completou 25 anos, ela ganhou aí uma grande visibilidade nacional, e essa alcunha de pequena notável, que foi usada num texto na revista Playboy, que nos acompanhou durante muito tempo. Ela tinha algumas características de capacitação do seu corpo docente, de ousadia, de inovação, e era ainda uma instituição relativamente pequena. Então, a gente vê ali os números. Eu destaco os 5.300 estudantes, isso é um número de estudantes de graduação e pós-graduação, que depois, 25 anos depois, na comemoração dos 50 anos, em 2020, e fundamentalmente esse número não sofre muitas alterações até esse momento, já eram quase 19 mil estudantes, além do crescimento que vocês podem ver aí em cursos de graduação, programas de pós-graduação. Já seria um crescimento muito, e também em número de campi, né? A gente partia ali, a gente começou em São Carlos, depois em 95 tínhamos São Carlos e Araras, e agora temos São Carlos, Araras, Lagoa do Sino e Sorocaba. Já seria um crescimento significativo se ele fosse contínuo, mas ele se deu sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo no momento da implementação do REUNE, em 2008, quando a gente teve a criação de 20 novos cursos de graduação. Então, vocês imaginam a transformação. Claro que várias universidades passaram por isso, mas isso foi especialmente impactante na UFSCar. E aí, queria destacar também que há uma mudança não só quantitativa, mas qualitativa muito grande, porque se segue ao REUNE desde 2010 a UFSCar mantém o seu programa de ações afirmativas, além de todas as outras transformações que a gente veio estudando no curso e comentando, da própria sociedade, das tecnologias de informação, enfim, é um contexto bastante diferente. E aí eu destaquei nesse módulo ali o número de servidores técnico-administrativos, porque enquanto os docentes, já dei o número de estudantes, né, mas enquanto os docentes passam de 633 para 1.278, não há praticamente uma alteração no número de técnico-administrativos. E a gente sabe que essa relação docente-técnico na UFSCar é uma das mais baixas no contexto do Sistema Federal de Educação Superior. E por que eu destaco isso nesse momento? Porque isso tem, não exclusivamente, mas tem toda a relação com a situação que a gente encontra. Então, e aí esse histórico tem a ver com a questão justamente do que transformar, sobre acesso a dados e a informações, organização desses dados na universidade, quando o nosso apoio técnico é tão restrito. Então, em 2020, isso permanece em 2021, 2022,
Agora, entrando especificamente no caso dos dados, né, já que a gente vai apresentar aqui uma proposta relacionada a um escritório de dados, é que nós tínhamos e temos ainda na universidade diferentes sistemas de gestão compartilhando um mesmo banco de dados. Nesse sentido, houve algum avanço nos últimos anos, que é o SAGUI, né, que é o Sistema de Gestão Universitária Integrada, mas primeiro que vários desses sistemas estão hoje obsoletos, e além disso a gente não tem interação e intercâmbio de informações de origens distintas, portanto a interoperabilidade que a gente viu no curso a sua importância, e uma situação em que relatórios gerenciais, então, são produzidos sob demanda e com problemas de qualidade nesses dados, inclusive. E aí, em 2021, a turma que nos precedeu aqui no curso de métricas já tinha elaborado o trabalho final, vocês veem o título aí na tela, que é Escritório de Gestão de Dados, uma proposta para o Fiscar, e a gente parte desse trabalho para dar os passos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, desde já quero agradecer os colegas, pelo menos uma das autoras desse trabalho eu pude estar aqui conosco já hoje acompanhando, e realmente foi sobre esse trabalho delas que a gente seguiu. E aí, tanto o trabalho delas, o que elas descrevem no relatório final delas, quanto o que nós conhecíamos da UFSCar, pode, em grande medida, ser traduzido por essa imagem que a gente escolheu aí nesse momento, uma espécie de caos, né? Esses fios todos emaranhados, que a gente não sabe nem por onde começar a puxar, isso em relação às informações institucionais. Então, a gente veio lendo e veio se entusiasmando ao longo do curso com a possibilidade de criação de, por exemplo, indicadores de impacto social, como os colegas aqui hoje já abordaram, mas a gente sabia que o problema aqui era muito anterior a isso. E aqui eu quero começar a falar da nossa equipe, porque eu acho que ela tem uma configuração muito particular. Nós tínhamos entre nós pessoas próximas da gestão universitária já há muito tempo. Então, eu sou jornalista na UFSCar já há mais de 20 anos, estive a maior parte desse tempo em cargos de gestão na área de comunicação. Nós temos conosco o professor Tagino de Araújo Filho, que foi reitor da universidade, foi pró-reitor de extensão, e hoje é diretor da Fundação de Apoio Institucional, que também está próximo à gestão já há mais de 20 anos. E aí, além disso, um outro perfil de participantes, que são pessoas que neste momento estavam, ou que recentemente tiveram essa experiência da necessidade de lidar com os dados. Então, o professor Leandro, que tem coordenado o GT, que organiza as informações para a alimentação dos rankings universitários, o professor Márcio, que coordenou a comissão própria de avaliação recentemente, e, além disso, também a Isadora, que, embora tenha chegado, ela é bibliotecária, chegou recentemente à universidade, mas está inserida no Sistema Integrado de Bibliotecas, onde a gente sabe que vários dos problemas que a gente vai abordar aqui, esses problemas de acesso, de organização da informação, estão no radar já há muito tempo e sem muita capacidade de transformação. Então, para a gente tentar, a partir desse caos que já estava em grande medida diagnosticado e descrito no trabalho anterior, e a partir dessa nossa experiência, a gente começou, no âmbito do curso, a refletir juntos como que a gente poderia transformar finalmente essa situação. Esse era um desejo e uma intenção nossa já há muito tempo, dessas pessoas que eu mencionei, principalmente aquelas que estão na gestão há muito tempo, mas que não tínhamos encontrado ainda as condições favoráveis, não tínhamos as respostas mesmo de como seguir. Nós começamos, isso eu já tinha apresentado em um outro momento, né, na nossa apresentação preliminar, fazendo um conjunto de entrevistas em profundidade com praticamente todos os integrantes da alta administração da UFSCar, foram acho que 80%, entrevistamos a reitora, entrevistamos a maior parte dos pró-reitores e pró-reitores adjuntos, para a gente entender o que já existia de informação, de um lado, e de outro, quais eram as demandas, mas, além disso, quais eram as compreensões desses gestores sobre o que significaria criar um escritório de gestão de dados, o que significaria ter uma gestão baseada em dados e evidências. E aí, depois que a gente fez esse trabalho, ontem, pensando um pouco em imagens que poderiam nos ajudar a entender esse processo pelo qual a gente passou, me veio essa ideia do buraco negro, porque a gente percebeu, na verdade, que os dados eles existiam, a gente havia um sentimento antes de que muitos desses dados não existiriam, e também que talvez a questão se tratasse sobretudo,
de desenvolvimento de sistemas, mas a gente percebeu que não. E aí a imagem do buraco negro é isso, é como se houvesse um horizonte de eventos onde esses dados entrassem, que são esses sistemas administrativos e, sobretudo, o SAGI, e do qual ninguém conseguisse mais retirar essas informações. Mas aí a imagem do buraco negro é inspiradora também, porque assim como foi possível, né, recentemente a ciência vencer esse desafio de fotografar ou de fazer uma imagem de um buraco negro, como nós poderíamos também começar a evoluir na extração de informação, a partir desse conjunto de dados. E aí a proposta que a gente apresenta, que eu vou descrever aqui muito brevemente hoje, é o que era o escritório de gestão de dados foi transformado nisso que estamos chamando de NAIP, que é o Núcleo de Apoio à Indissociabilidade entre Inovação, Pesquisa, Ensino e Extensão da UFSCar. É importante dizer aqui que, por essa configuração que eu mencionei antes da nossa equipe, para nossa felicidade, este é um projeto já em implantação. Então, a gente, a partir do momento que no curso essas pessoas se reuniram, algumas outras demandas que vinham sendo apresentadas à Fundação de Apoio, por conta, em grande medida, do cenário de escassez orçamentária e financeira, de precariedade, de ataques às universidades federais que nós vivemos, sobretudo nos últimos 4 anos, a gente juntando tudo isso com as reflexões que vínhamos fazendo no curso, a gente percebeu que era possível unir essas demandas e propor, então, essa estrutura. Essa estrutura veio sendo construída por essa equipe, né, por nós que somos essa equipe que apresenta o trabalho aqui hoje, mas já em diálogo com outras unidades, e o NAIP hoje existe e está já atuando, e eu vou contar um pouquinho do que a gente já vem fazendo. Mas naquele momento ainda, quando a gente ainda estava planejando tudo isso, então como que a gente reuniu essas diferentes frentes que, em princípio, pareciam fragmentadas? A gente percebeu que a gente precisava de novos processos, metodologias, novas estruturas de apoio, novos recursos desde o planejamento, e aí, claro, planejamento baseado em informação, planejamento baseado em evidências, passando pela execução, pelo apoio à execução das ações, a possibilidade de acompanhamento e avaliação, portanto, com o uso de indicadores e métricas. O que aparece nesse desenho como sistematização e consolidação é todo o apoio, principalmente de bancos de dados, de TI, de BI, para realizar esse acompanhamento e avaliação. E, por fim, embora esse não seja de forma alguma um processo linear, né, essas etapas elas acontecem concomitantemente, a possibilidade de engajamento com diferentes segmentos sociais, a promoção de diálogo, de visibilidade da universidade e, assim, o estabelecimento de parcerias. Então, nós seguimos realizando conversas nesse sentido da gente saber, a gente sentiu uma necessidade muito grande de finalmente ter muita clareza de onde estávamos pisando, de todos partirmos de um mesmo conjunto de informações. E aí a gente encontrou um acolhimento muito grande em escritórios de dados e experiências de relacionamento com egressos nas estaduais paulistas e também nas demais instituições federais do Estado de São Paulo. Então, nesse momento, em nome de toda a equipe, a gente precisa agradecer enormemente os profissionais dessas unidades que aparecem e outras que vieram conversar com a gente no processo, porque foram inúmeras reuniões para a gente ir aprendendo como que as outras instituições estavam enfrentando esses desafios, e isso, o nível que a gente já tinha levantado junto aos gestores, junto à Secretaria-Geral de Informática, ou seja, unidades que trabalham tecnicamente com essa questão também, nos deu uma base muito sólida para a gente propor a nossa solução. Eu não vou ler a missão nem os objetivos, porque eu já me estendi, e quero aqui ser bastante objetiva de tentar mostrar um pouco para vocês concretamente como que a gente já está não só pensando, mas atuando no NAIP. Um dos grandes, além de todos esses elementos que eu já coloquei para vocês, a participação da Fundação, através principalmente do envolvimento desde o início do professor Tagino nesse processo, permitiu que a gente superasse o desafio que justamente nossos colegas da edição anterior e o desafio que a maior parte, a gente sabe, dos grupos enfrentam. Bom, havia, claro, um engajamento da administração superior, né? A nossa participação no curso vem em grande medida disso também, mas além disso a gente passou a contar com essa possibilidade de desenvolvimento desse processo com o apoio da Fundação, na sua função precípua de apoiar a universidade.
E aí a gente pensou essa estrutura organizacional em que o NAIP, inicialmente, ele é criado na fundação como uma espécie de incubação de uma estrutura que no futuro nós esperamos que esteja integrada à universidade, e com uma estrutura matricial, e que, portanto, a gente deixa de pensar no escritório de gestão de dados como uma unidade centralizadora, mas sim como uma unidade tanto de apoio técnico, mas de formulação de diretrizes e de políticas para dados e para iniciativas que vêm de diferentes unidades temáticas ou de especialidade profissional na universidade. Então, aqui do lado esquerdo, vocês veem retratadas equipes técnicas que estariam localizadas no NAIP e, portanto, na fundação. Parte dessas equipes já está montada e atuante. E na parte superior, são os núcleos de formulação de políticas, diretrizes, de encomenda de ações a serem desenvolvidas pelo NAIP, que, em grande medida, são espelho de setores da própria universidade. Então, há uma série de siglas ali, mas, por exemplo, a SPDI, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais, a gente tem as diferentes unidades de comunicação, a Secretaria de Informática, e aí tudo isso trabalhando de forma matricial para o enfrentamento de projetos específicos que aparecem aí na confluência, né, nas confluências dessa matriz, como está representado aqui só a título de ilustração, por meta A e meta I. E agora eu acho que essa é a imagem mais importante nesse processo, depois, em grande medida, eu vou tentar já concluir, para não estourar demais o tempo, eu já passei um pouquinho, daquele emaranhado de fios. Então, a gente veio trabalhando aí ao longo desses últimos 4 meses, e o curso nos deu isso, a experiência dos nossos colegas da turma anterior, a experiência desses diferentes escritórios que nos apoiaram, nos permitiram transformar aquele conjunto de fios nessa figura que vocês veem, que, em suma, é o que é a proposta do NAIP nesse momento, e são os produtos que a gente já está perseguindo. É um fluxo, então, de informação, de dados da esquerda para a direita. À esquerda, os quadros são na entrada dos dados, a gente já está elaborando todo um esquema de curadoria desses dados, o que passa pela construção de glossário, por metodologias de obtenção desses dados, de tratamento desses dados, visando a sua verificação e a sua validação, e também a questão do antiplágio, que aparece ali como uma ferramenta. Vocês vão ver vários nomes aqui, esses quadrados mais claros, eles são ferramentas que há anos, alguns a gente descobriu agora, outros há anos a universidade queria, e vários deles já estão sendo contratados nesse momento, isso muito a partir das recomendações das universidades irmãs aí, que foram nos mostrando que seriam prioridades. Os quadrados verdes aqui são as diferentes fontes de dados de onde a gente pretende, então, alimentar o nosso sistema e tornar esses dados interoperáveis. Então, a gente tem o nosso próprio, tem o SAGUI, tem os sistemas da UFSCar, o próprio repositório institucional, e aí, usando diferentes ferramentas, que eu não vou detalhar aqui, mas que aparecem ali em branco, os currículos Lattes, a plataforma ArchiD, Cielo, Scopus, Web of Science e outras, que porventura a gente vai agregando essa matriz, esse desenho no futuro. E aí, esses dados, eles têm diferentes saídas de duas naturezas. Uma é a visibilidade desses dados, dessas informações, dessas atividades, tanto para transparência, que é tão exigida dessas instituições hoje, quanto para a própria defesa da universidade pública, para a democratização do acesso ao conhecimento. Então, ali nos círculos laranjas, eu não vou ter tempo para apresentar todos eles, mas nós temos desde dashboards administrativos para as diferentes áreas da universidade. Isso a gente já está construindo em parceria com os gestores. Então, que dados mostrar e como promover relações entre esses dados para que eles nos contem algo sobre a instituição. 2 projetos de vitrine, que eu acho que são dos destaques nesse momento, que é a vitrine docente e a vitrine de tecnologias. A vitrine de tecnologias mais nos moldes de outras vitrines de tecnologias que a gente já conhece, mas a vitrine docente, eu acho que um grande diferencial é que, para além dos dados quantitativos extraídos automaticamente dessas bases de dados, nós já estamos produzindo para cada docente da universidade um material textual que vem de uma pesquisa jornalística, por exemplo, pensando, bom, como que eu conto para a indústria o que eu faço e como que ela pode se beneficiar do que eu faço, como que eu conto para a imprensa, como que eu conto para o professor na escola. Então, pensando nesses diferentes públicos, cada professor terá textos fazendo relatos sobre isso.
uma série de saídas mais convencionais, por exemplo, a compilação desses dados para relatórios institucionais, para anuários, para alimentação dos rankings, e todo um trabalho que já está sendo desenvolvido também. Estamos, nesse momento, na fase de escolha da plataforma que será usada, já inauguramos mecanismos de comunicação com egressos, que era uma outra demanda muito grande que aparecia. E, por fim, em azul, a gente tem as saídas pensadas, elas não são exclusivas nem excludentes, né? Tudo isso conversa, mas foi a forma como a gente conseguiu esquematizar tudo isso. Para a produção de análise, para a autoavaliação e, assim, para o planejamento baseado em evidências. Então, esses dados, e aí, junto com cada uma dessas unidades, a gente está construindo também os melhores mecanismos para permitir essa análise. Então, unidades que já estão listadas ali, por exemplo, a própria comunidade, a própria Comissão Própria de Avaliação, a CPA, as diferentes pró-reitorias, sobretudo as acadêmicas, e, inclusive, ir baixando no nível, na estrutura, permitir esse tipo de processo de avaliação e planejamento também para centros, departamentos e cursos. Eu vou pular aqui, porque eu já me estendi demais, mas foi algo que nos emocionou muito quando a gente estava preparando essa apresentação. Essas são as dificuldades que o grupo que nos antecedeu, eu copiei exatamente como estava no trabalho deles, quais seriam os fatores internos e externos que seriam obstáculos à implementação do plano que eles tinham desenvolvido em 2021. E como vocês podem notar aqui pelos checks, né, verdes que a gente colocou ali, com todo esse arranjo que a gente desenvolveu, a gente entende que a gente conseguiu equacionar a maior parte desses obstáculos, e mesmo esses obstáculos, que aqui aparece o número reduzido de pessoal, e depois os fatores externos, que é a falta de apoio à instituição, em alguma medida a gente entende que com esse processo de incubação, é claro, se a política de educação pública, de educação superior pública e de ciência e tecnologia, se não, agora, né, que teremos, o horizonte é de transformação nessas políticas, forem dando as condições para que a universidade vá se preparando para assumir todo esse esforço também. Então, quando transformar, a gente já tem um planejamento até o final de 2023 para a conclusão da maior parte dessas iniciativas que a gente coloca aqui. Claro que depois elas se tornam projetos perenes, né, mas para a sua elaboração, implementação, para que elas entrem em regime. E, por fim, só coloquei essa frase do Newton, que se eu vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes, que além de uma frase de efeito, é realmente o sentimento que nós levamos conosco hoje. A gente compartilhou isso, inclusive, com vários dos nossos colegas da turma anterior. Assim, são vários gigantes. É o curso, é a iniciativa métrica de tudo que a gente pôde aprender a partir dela, esse processo que diferentes equipes da UFSCar puderam ir acumulando esse conhecimento, esse trabalho das nossas colegas, e também essa abertura, essa generosidade que a gente encontrou nas demais universidades. E essa frase, acho que demonstra em grande medida também o entusiasmo que nós sentimos nesse momento, e a gente dedica, então, essa apresentação, sobretudo a esse grupo anterior a nós, tantas outras pessoas que, ao longo desses anos, tentaram caminhar nesse sentido na UFSCar. A gente espera agora estar oferecendo as ferramentas para que a gente possa ir um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais longe. Então, muito obrigada. Essas são algumas das referências que aparecem ali, mas as referências são todas as que a gente veio, né, tendo contato ao longo do curso, e, para além disso, aquelas que a gente buscou a partir desses horizontes que foram abertos. Muito obrigado, doutora Mariana Peso, pela excelente apresentação e pelo depoimento. Nós vamos dar a palavra aos integrantes do grupo que quiserem fazer uso ou algum comentário breve, depois passar a palavra ao Felipe Mendes, e vamos direto depois para a apresentação do terceiro grupo, para ficarmos dentro dos horários. Não havendo nenhum comentário do grupo, se eu entendo bem, Felipe, as suas considerações. Certo, professor. Obrigado. Novamente, queria cumprimentar o senhor, né, e toda a equipe do Métricas pelo excelente trabalho. A equipe também, né, especialmente a Mariana, que fez a apresentação, então, de parabéns. Eu queria ressaltar alguns pontos aqui da apresentação do documento, na verdade, a Mariana comentou, mas eu achei interessante ressaltar aqui que a leitura do documento, né, eu recomendo para todo mundo que esteja envolvido aí com a
com o escritório de dados e análise de dados institucionais, que eles fazem um acompanhamento muito interessante aí dessa análise comparativa, né, dos escritórios de outras instituições e como eles monitoram seus egressos, então uma fonte de informação bem rica, tá? E também tem muitas direções aí de como eles fizeram um diagnóstico interno, né? Porque para você, né, novamente, chegar numa situação onde você quer mudar, primeiro você tem que conhecer a situação atual. Então, esse trabalho eles fizeram muito bem e para conseguir somar de fato, né? Porque aí você vê o gargalo, vê onde está a lacuna e se organiza para alterar, né, a situação. Foi bem a proposta do Métricas, né? Então, essa parte eles fizeram muito bem. Outra questão interessante foi essas ações já realizadas pelo grupo anterior, né? À medida que o Métricas vai fazer novas edições e vai crescendo enquanto quase que uma instituição já, né? Uma referência nacional no tema, é muito difícil você ter participantes de uma determinada universidade que já não tiveram, né, pares fazendo o trabalho. Então, essa continuidade, esse diálogo contínuo entre os diferentes grupos, eu acho que é muito bem-vindo. É interessantíssimo ressaltar isso para outras, talvez, edições do curso, né? Porque esse trabalho contínuo ele agrega muito para a instituição como um todo, né? E não é nem uma pergunta, é mais uma consideração, se a equipe quiser até comentar sobre. A falta de pessoal foi algo bem ressaltado aí, tanto no texto quanto na apresentação, né? E o grupo, eu entendi que eles propuseram aí uma forma de contornar isso. Essa falta de pessoal não é a exclusividade da UFSCar, né? Ela acontece aqui na Unifei também, acredito que nas outras federais, estaduais também. E a saída que eles encontraram, então, foi alinhar esse núcleo, né, o naipe, dentro de uma das fundações de apoio à UFSCar. Então, eu entendo que o pessoal que vai trabalhar parte, né, venha da fundação também. Então, acho que parte de contornar essas dificuldades vem desse planejamento, então, por isso que a alta administração tem que estar envolvida, para tentar subcontratar, terceirizar, envolver fundações, a comprar softwares externos, alguma coisa assim, para tentar contornar as dificuldades encontradas, né? Porque muitas vezes só com o pessoal interno a gente não vai conseguir dar conta desse alto volume de trabalho, né? Porque as demandas se multiplicam, mas o investimento cai e isso pode ser um grande gargalo. Então, se a equipe puder comentar um pouco de especificamente como foi para vocês, né, contornarem esse problema, até porque, né, a Mariana comentou que o escritório já está em funcionamento, né? Então, para ele estar funcionando, vai precisar desse pessoal. Então, até para ser uma fonte aí de conhecimento para nós, né, para a comunidade aqui. Obrigado e parabéns. Muito obrigado, Felipe. A palavra com a Mariana. Eu vou falar, você está aqui com a gente também, se quiser complementar depois. Fundamentalmente é isso, a gente tem uma única fundação, a nossa fundação tem uma configuração bastante específica, né, de relacionamento com a universidade. O senhor Tagino sempre fala, né, que a FAI só faz o que a UFSCar quer, tem toda uma regulação aqui a partir dos programas e projetos de extensão. E aí, por isso mesmo, não se trata, por exemplo, de uma contratação terceirizada, mas a gente teve que pensar, e foi isso que o curso, sobretudo, acho que nos permitiu. Como que a gente transformava isso, de fato, num programa de fomento de apoio à universidade, essa perspectiva da incubação, e aí a estrutura organizacional matricial, então, passa pela contratação, sem dúvida nenhuma, sem as contratações que a gente já fez, que a gente ainda está fazendo. Então, a gente já tem uma equipe principalmente na área de comunicação, de gestão da informação, já contratada, trabalhando conosco, mas a gente deve ter contratações ainda de TI, e na parte mais de apoio administrativo, e que potencializaram aqui, porque assim, a gente até tinha e tem as pessoas na universidade para desenvolver, principalmente para pensar as políticas, mas também para executar, mas faltavam aquelas pessoas dedicadas e algumas expertises muito específicas, e essa contratação vai potencializar daí a participação também de servidores docentes e técnico-administrativos da universidade. Então, a gente já tem, por exemplo, a Isadora, que está aqui conosco, que é parte da equipe. Já estamos vislumbrando, eu mesma, né? Eu sou servidora da UFSCar também, outras conexões, que aí o trabalho conjunto entre fundação e universidade vai nos ajudar a superar esse gargalo, pelo menos em parte, né? Continua faltando gente, como sempre, mas pelo menos a gente está podendo. E aí, claro, a contratação das ferramentas tem muita relação com a disponibilidade de recursos a partir da fundação
para a gente, então, testar, botar para funcionar, e aí a gente acredita que, estando em regime, aí fica mais factível da universidade manter toda essa estrutura, ou pelo menos a maior parte dela. Muito obrigado, Mariana, pela contundente resposta, e muito obrigado ao Felipe por ter levantado essa questão, especialmente na fase de implementação, onde os investimentos são maiores do que depois na fase de atividade do escritório.